E eu recebi aqui a seguinte questão de um seguidor aqui do canal. Pastor, boa tarde. Tenho tentado falar contigo, mas não consigo pelas redes sociais. Sou conhecedor da verdade, mas ferido pelas mãos de pastores sem tato. Sou gay. Não queria, mas sou. E casei com um cara e vou adotar. Vou para o inferno por isso? Por estar com um cara? Só por isso vou para o inferno? Porque só ouço isso o dia todo, o tempo todo. Meu irmão, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não sou pastor, ok? Sou apenas um irmão em Cristo Jesus, dividindo com você a mesma consciência no Evangelho de Cristo Jesus e me esforçando por ser um discípulo dele na vida, ok? E utilizo aqui tanto a minha experiência de vida, quanto aquilo que eu aprendi, a minha formação, para, tendo o Evangelho como norte e princípio balizador, ajudar e orientar as pessoas da melhor maneira possível. E sim, meu amigo, eu entendo a sua dificuldade de falar comigo, porque eu tenho aqui dificuldade de ter interações pelas redes sociais. Até por conta das dimensões que eu lido e dou conta na minha vida, fica tudo muito corrido e eu não consigo. Te peço desculpas. Mas a melhor maneira que eu tenho encontrado para servir o meu próximo com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu recebi de Papai do Céu é por intermédio desses vídeos, gravando esses vídeos que peço a Deus que ajude não só a você, mas que chegue a outras pessoas também, que se identifiquem com esse tema e com esse contexto que nós vamos conversar hoje aqui. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você disse que é conhecedor da verdade. Espero que de uma verdade conforme o espírito do Evangelho de Cristo e não conforme a doutrina dos homens. A doutrina dos homens toma os textos bíblicos de modo legalista e literalista. Não leva em consideração cultura, tempo, época, quem proferiu as palavras, qual foi o grupo para quem foram dirigidas as palavras. E eles fazem transposições forçadas, baseadas num literalismo concreto que foge completamente, não só à hermenêutica do entendimento do texto, como também do espírito do Evangelho. Tudo aquilo que hoje os proponentes da condenação da homossexualidade, se utilizando de versículos de Levítico, tanto quanto do Novo Testamento, sob a nomenclatura de efeminados, todos eles estão completamente desconectados com o tempo, com a cultura e com a hermenêutica do texto. Primeiro porque homossexualidade, no modo como nós conhecemos hoje, ela é singular na história e tem a sua razão de ser exclusivamente pelo avanço e desenvolvimento da ciência, onde só de algumas décadas para cá, sim, foi possível ir compreendendo, foi possível romper a bolha de natureza moral e, finalmente, de forma racional e isenta, entender homossexualidade não como uma opção moral, mas como uma orientação da pulsão sexual natural do sujeito. Sim, então nós não estamos falando de uma escolha, de uma deliberação, nós estamos falando de uma condição. As referências bíblicas, elas tratam naquilo em que condenam a manifestações de relação entre homem com homem, mulher com mulher, diz respeito a deliberações perversas, que faziam isso pela mera necessidade de transgressão e perversão, licenciosidade e promiscuidade, ou na forma narcisista de violência e de afirmação de superioridade, como é o caso da condenação expressa no livro de Levítico. Porque naquela época, uma das formas do exército dominador se afirmar como superior em relação ao exército vencido era o estupro dos homens naquela época. E nisso não há amor. Nisso nós não estamos falando de homossexualidade. Nisso nós estamos falando de bestialidade, sim, e de malignidade. Agora, homossexualidade, inclusive, é um termo recente, vem aí praticamente do final do século retrasado para cá, entendeu? E foram se acrescentando compreensões onde hoje já se tem a conclusão de saber que não se trata de uma opção ou de escolha, mas de uma condição pelo modo como funciona a punção. Ora, se é uma condição, aplica-se aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios acerca do abrasamento sexual. Paulo, ele, por mais que recomendasse as pessoas a caminharem numa castidade que ele mesmo se submetia, por causa da perspectiva escatológica de Paulo, que concebia que Jesus iria retornar já na geração dele ali, então ele incentivava que pessoas não se casassem para que elas pudessem ter o seu foco totalmente dirigido às coisas do espiritual e do porvir. Então, só que ele mesmo assim reconhecia que tinha aqueles que, orgânica e psicologicamente, possuíam uma intensidade de expressão sexual mais evidenciada e intensa. E aí ele diz, se for para viver abrasado, que se casem. Sim, e isso se aplica também aos homossexuais. Porque estamos falando de sexualidade, estamos falando de pulsão psicoanimal, da nossa instintualidade. E cada um tem que saber até onde o seu braço alcança. E se foi assim com você, esse é o melhor que se pode fazer. Portanto, meu irmão, você não vai para o inferno porque você se casou com um cara. Pelo contrário, na sua condição homossexual, você vai se aproximar da sua melhor versão, justamente porque você associou ao seu abrasamento sexual um relacionamento de amor com significado com uma outra pessoa. E é isso que nos conduz na direção da nossa melhor versão, e não do inferno. Porque o imperativo do Evangelho não é a moral dos comportamentos, é a bússola e o prumo do amor.
E isso quem disse não fui eu, foi Cristo Jesus. Portanto, se o que rege a sua relação com o seu parceiro é o amor, é o respeito, são a harmonia e a conexão sincera de afetos, de bem-querer e de uma relação que leva os dois a se melhorarem como pessoa, tanto quanto a questão da adoção da criança que você diz, se vocês amá-la verdadeiramente por aquilo que ela é e conferirem a ela a ambiência favorável para que ela cresça instruída em sabedoria e em caráter, sabendo dizer o sim e o não para aquilo que realmente tem potencial danoso e destrutivo para o ser e para a alma na vida. Oh, meu irmão, o que você vai precisar se libertar, que é um dos grandes ranços que perseveram naqueles que caminharam dentro da religião, no meio evangélico, é dessa necessidade de ter que ter a aprovação do outro para validar o seu próprio caminho. Sim, meu amigo, e essa decisão você vai ter que tomar pela fé. O único caminho de você sair dessa trinca, onde aquilo que o outro fala se estabelece como verdade para sua própria realidade, é você abraçar um saber em fé. Que saber é esse? De que o único que poderia te condenar resolveu te absolver. Sim, e que a grande importância que ele nos ensinou como bússola para a gente se orientar não são os códigos morais da religião, mas sim o amor. Se você crer nisso, então você a partir de agora tem que se disciplinar para não dar importância ao que os outros dizem ou deixam de dizer, para passar a observar os frutos que vão nascer em decorrência das suas escolhas, das suas decisões, do seu caminho e das sementes que você plantar. E se você começar a colher frutos de paz, de bondade, de fidelidade, de domínio próprio, de mansidão, de temperança, ora, contra fatos não há argumentos. Porque o próprio Cristo, quando ficou mal afamado pelos moralistas da religião que o reputavam como comilão e beberrão, amigo de pecadores e publicanos, ele deu a resposta que precisa se tornar o seu norte daqui para frente. A sabedoria será justificada pelas obras. Daqui em diante é a qualidade dos frutos que nascem acerca daquilo que você semeia, decide e pratica, que passarão a ser os autenticadores e validadores do seu caminho e do seu comportamento e das suas decisões. A gente continua ouvindo o que o outro diz, mas isso passa a ser secundário em relação ao crivo dos nossos próprios frutos na vida. Só que isso, meu amigo, você só vai conseguir resolver pela fé, ou seja, pela decisão de acreditar. Se você não der esse passo na direção da loucura do Evangelho, de crer em Cristo Jesus, no perdão que vem dele, e na autenticidade dos frutos em ser melhorado por seguir a vida e balizar os seus comportamentos através do amor, se isso não for pela fé, meu amigo, eu posso passar a tarde inteira aqui te trazendo versículos bíblicos, refutando hermenêuticas sobre a homossexualidade na Bíblia, que isso não vai te resolver. Inclusive eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, onde eu já esmiucei esses versículos que geralmente a religião utiliza, tá tudo aqui no meu canal, né? Mas essa não é a questão, a sua questão é uma questão de decisão, de ter em Cristo Jesus aquele em quem você se basta, e viver isso pela fé, visualizando os seus próprios frutos como os autenticadores do seu caminho. E aquilo que o outro diz, a gente ouve, mas a gente analisa tudo e só retém o que é bom. É para pensar, meu irmão, paz e luz, meus amigos e amigas.